Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso programa sobre a ética na vida do crente, que é um assunto, por sinal, muito importante, muito palpitante para nós em termos de comportamento, em termos de postura e até mesmo tratando-se de ética na vida do crente, está envolvendo também o nosso testemunho, a maneira como as pessoas querem ver em nós a posição do crente em Jesus. Por isso, o nosso assunto é sobre a ética na vida do crente em Jesus. Agora sim, nós estamos aqui também, nesta oportunidade, apresentando mais uma vez, e desta vez com muita alegria, a questão da ética na vida do crente, abordando um determinado segmento de crente na igreja. Nós já falamos aqui sobre o segmento dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, do grupo de louvor, instrumentista, professora de classe. E agora nós estamos iniciando, então, um novo momento para falar sobre um tipo de ética muito importante que é na vida das senhoras. E nós aqui, mais uma vez, estamos trazendo para estar aqui conosco a nossa irmã, nossa querida irmã, que está aqui participando conosco, irmã Martinelli Almeida. E ela é do grupo de senhoras da nossa igreja em Santa Lúcia, em Vitória, no Espírito Santo. Martinelli, a paz do Senhor, muito obrigado por ter vindo. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, pastor Pita e a todos que nos assistem. Muito bem, pastor Pita, a paz do Senhor, companheiro, você está aqui mais uma vez comigo, nosso companheiro inseparável na ética da vida do crente, amém? Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmã Martinelli, Pai do Senhor, irmãos, muito bom estar junto novamente. Então, nós vamos dar sequência a este assunto, mas eu gostaria de fazer uma pausa aqui para fazer aqui um apelo, ou seja, uma recomendação. Você que está participando conosco pelas nossas mídias sociais e principalmente pelo YouTube, que você possa fazer ali a sua manifestação, curtir, comentar e também fazer o compartilhamento daquilo que você está vendo, que de repente você pode estar diante de uma pessoa que tem interesse em tomar conhecimento desse assunto, quem sabe uma senhora de igreja, você gostaria muito de compartilhar esse assunto, compartilhe com ela, ou até mesmo com um pastor. Isso é muito importante, porque nós estamos agora aqui mostrando, no nosso primeiro programa, nós mostramos a ética da senhora da igreja sob o ponto de vista do pastor, como o pastor vê. Mas agora não, agora nós trouxemos uma irmã para falar exatamente a respeito da ética na vida das senhoras da igreja, e isso do ponto de vista dela própria, ou seja, alguém que vai falar da experiência pessoal. E aí, se você estiver, portanto, querendo fazer seu comentário, entre lá, faça um comentário, isso é bom para nós. Aliás, eu tenho aqui um comentário que eu achei muito interessante, de uma irmã que ela entrou no nosso site. Ela trata-se da irmã Madalena de Governador Valadares. Atualmente ela mora em Iúna, segundo ela. E ela disse assim: eu tive o prazer não só de abraçar, mas de ver vidas que foram adolescentes comigo, quer dizer, na minha época, né? E hoje essas pessoas são pastores usados na obra do Senhor. Ela coloca aqui um testemunho relacionado ao que ela ouviu quando nós falamos como pastores sobre a ética na vida das senhoras da igreja. Então ela se sentiu, lembrou-se, né, desse momento especial na vida dela. Obrigado, irmã Madalena, por este comentário. Temos aqui também o Alencar. O Alencar, ele disse o seguinte, que as colocações deste assunto são muito assim boas, e ele fez uma abordagem muito ampla sobre a questão de ética, e eu gostei muito, porque eu estava lendo lá os comentários, e o Alencar colocou muito bem ali vários aspectos do sentido de ética, mas num aspecto bem abrangente. Eu gostei muito daquilo, achei que foi muito útil, muito próprio, para até aprimorar o nosso conceito aqui, o nosso estudo aqui sobre a ética na vida do crente. Muito bem, vamos então, depois desses comentários, nós vamos dar início aqui agora falando sobre a ética na vida das senhoras da igreja, mas com relação às demais senhoras da igreja. E aqui nós vamos então dirigir uma palavra, uma pergunta aqui, nós vamos ter aqui uma expressão própria aqui de uma senhora da igreja, que é a nossa irmã Martinelli, com relação à questão de o que uma senhora na igreja pode oferecer como exemplo de ética para as senhoras, vamos dizer assim, menos experientes da igreja. Essa pergunta eu gostaria que a irmã Martinelli fizesse um comentário. Por favor, irmã Martinelli, obrigado. Sim, pastor. Nós devemos nos comportar de forma zelosa no falar, devemos respeitar todos os irmãos
mas o que deixa a marca é o exemplo, né? Então, não se envolver em conversas paralelas, nem conversas que falem da vida dos irmãos. Em um dado momento na igreja isso me marcou muito, porque depois do culto as irmãs às vezes ficam ali fora conversando e eu estava junto a outras duas e uma delas começou a falar da vida de um irmão. E uma das senhoras imediatamente pediu licença, falou, olha, eu não vou continuar nessa conversa porque eu entendo que não está certo. E aquilo para mim foi um grande exemplo de como se portar diante das irmãs que estavam se achegando. Que maravilha um aspecto desse, né? É uma atitude sem reclamar, sem criticar, porque quando você critica uma pessoa em público, a pessoa cria uma resistência. É normal isso. Mais fácil você chegar à parte, conversar com a pessoa, porque é mais ético. É mais ético e você cria uma resistência. A pessoa se fecha ali. Eu digo, não, mas no sentido de à parte, conversar com a pessoa, isso é mais ético. Sim, né? É mais ético mesmo. Aliás, isso é totalmente ético. Mas essa senhora que a Martinelli colocou, ela simplesmente, como a gente chama, né, deu um tapa com uma luva de pelica. Conhece a expressão, né? Ou seja, ela, sem criticar, ela colocou uma situação que marcou o coração de uma nova convertida. Né? Isso, exatamente. E deixou o recado muito simples, muito bom, atitude. E tem uma coisa, me permita, Gil, sua irmã. O livro de Provérbios está cheio de bons conselhos. Lembrando que Provérbios é do Velho Testamento. O Velho Testamento, o Espírito Santo era dado e tirado por causa da aliança, a velha aliança. Mas o Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado. E o que a irmã, aqui que a irmã Martinelli contou o testemunho, com certeza foi tocada pelo Espírito, porque é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é ético. Não tem como você dizer, estou cheio do Espírito, eu tenho dons, eu tenho batismo com o Espírito Santo, e você não deixar o Espírito Santo te governar. Se você for flexível à direção do Espírito, o Senhor vai te mostrar como fazer nessas situações. E será uma bênção. Agora, a importância das irmãs experientes no seu testemunho para aquelas novas que estão chegando. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho até que, a essa altura, uma situação como essa, a gente vê muito claramente num provérbio. Há um provérbio que aborda um aspecto como esse, semelhante a esse, que nos ajuda muito. Eu vou pedir até ao pastor Luiz Fernando para ler esse provérbio. O pastor Luiz, dá uma olhada naquele capítulo, que é o capítulo 17, versículo 28. Tem aí? Tem. Eu sei que algumas pessoas já até usam essa frase e não sabem que isso é um provérbio. Isso sim. Que está no livro de Provérbios. Eu vou ler aqui. Como você falou, Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Muito bom. Em outras palavras, um provérbio que diz a sabedoria está em você falar quando se deve falar e calar quando se deve calar. Então isso é sábio, né? Então no caso aqui, o tolo, quer dizer, aquele que não é sábio, né? Então quando ele se cala, aí ele já é reputado por sábio. Sim. Mesmo que seja tolo, né? Sim. Mas se ele se calou... A reputação precede, mas naquele momento ele se tornou sábio porque ele não fez comentário nenhum e ele então não prejudicou nada. Ele ali soube agir, né? Soube agir, exatamente. Isso é muito importante nesse aspecto ético, porque quando você pensa duas vezes antes de falar alguma coisa, você consegue escapar de um péssimo defeito, um defeito extremamente antiético, que é a precipitação. E o crente em Jesus não deve ser precipitado em nada, né? Aliás, até em determinados momentos, quando a gente se cala, a gente dá oportunidade ao Espírito Santo de falar. E às vezes quando a gente fala, ou seja, precipita em falar, aí naturalmente a gente tira a vez do Espírito Santo de agir, né? Gilson, você me fez lembrar, me permita, irmã Martinelli, aquela passagem do Senhor Jesus, quando levaram ao Senhor Jesus uma mulher que foi pega no pecado de prostituição. Ela já estava condenada. Mas aí queriam pegar Jesus também, porque se ele dissesse, não, coitadinha,
Tá vendo? Está concordando com o pecado. Se ela dissesse, não, apedreja, porque ela... Tá vendo? Cadê o amor? Ou seja, ele não tinha saída. Para nós, humanos. Humanamente falando. Mas o que Jesus fez? Ficou quieto. Insistiram, ficou quieto. Aí ele virou e disse, tudo bem. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabedoria, né? E era ele o único que não tinha pecado, que podia atirar e não atirou, porque deu oportunidade de arrependimento. Como ele nos dá uma oportunidade para nos convertermos do pecado. A turma foi saindo, só ficou ele. Você vê o próprio Senhor Jesus colocando em prática aquilo que a palavra nos fala. Porque não tem pecado, insistiram, ele ficou quieto, então tá bom, então pode atirar a pedra quem não tem. A sabedoria, maravilhosa sabedoria. Duas coisas, ficar quieto, não falar e se precipitar, e a segunda coisa, como você disse, a direção do Espírito Santo. É maravilhoso. Esse aspecto é fundamental, né? É fundamental. Mas sim, vamos dar então continuidade ao assunto que estamos abordando sobre a ética na vida do crente, mais especificamente a ética na vida das nossas irmãs, as chamadas senhoras da igreja, né? Então aí, a partir de agora, tem outro aspecto que gostaríamos de abordar aqui, que vai ser muito útil também para você que está participando conosco, que é a questão de uma ajuda que uma senhora mais experiente da igreja pode dar a uma nova convertida. Uma senhora nova convertida que está na igreja, e é sempre muito comum isso, e de que maneira uma irmã mais experiente pode ajudar essa senhora, para ela inclusive crescer na fé, para ela inclusive entender o que é exatamente a questão de testemunho, de ética na vida das irmãs da igreja. Irmã Martinelli, por favor. Sim, pastor, nós podemos contribuir grandemente ouvindo atentamente as queixas, considerações daquela irmã e ter o zelo de não emitir parecer, opinião pessoal, mas conduzir a assistência com base na palavra. A palavra nos traz muitas experiências de momentos onde havia necessidade de uma direção, de uma palavra, e o Senhor, o Espírito Santo, conduziu. Então, se a assistência for realizada à luz da palavra, com certeza essa irmã que está se achegando terá ali as suas demandas acolhidas e se sentirá parte do corpo da Igreja de Cristo. Muito bom esse aspecto, né? Excelente, até porque a pessoa que está chegando, a nova convertida, tudo é ensino. Então, a irmã que tem mais experiência, ela pode falar do clamor, ela pode dar um testemunho ali do clamor, dos recursos da graça, com relação a filhos, experiências de como tratar os filhos, porque se ela tem filhos, ela pode ajudar a outra que está chegando. Tudo ali contribuirá. É importantíssimo esse trabalho das irmãs mais experientes com aquelas novas. É fundamental para que elas tenham, as novas tenham as experiências dela e possam crescer. Aquilo é maravilhoso. Existem casos até, inclusive, de determinadas pessoas que estão iniciando na igreja. Às vezes até é aquele novo convertido, aquela nova convertida que está frequentando pouco a igreja, que não tem ainda aquele hábito de vir com frequência à igreja e tudo. Então essa pessoa, ela realmente tem necessidade, em se tratando de uma pessoa, uma mulher, ela tem necessidade de receber realmente um apoio de uma outra irmã da igreja. Não será um varão um irmão, né, um senhor, um homem que vai fazer isso, mas tem que ser uma irmã, por causa da identificação, né? Se identifica com ela como uma mulher também, que vive os mesmos problemas dela, Exato. Que quem sabe até veio também de uma situação assim, já foi um dia nova convertida, recebeu uma assistência. Exato. Então isso vamos dizer assim, é algo muito importante, a maneira de sentar do lado, de dar assistência depois do culto, de receber na porta até, viu? Até na porta. Isso que você está falando, de uma irmã dar assistência a uma nova convertida e não um varão, isso é ético. Isso é muito bom. Até um testemunho para os de fora. Principalmente se o lar é dividido, o esposo não é convertido. Isso tudo é visto. É um testemunho maravilhoso. Eu perguntaria até à irmã Martinelli se a irmã, por acaso, conhece alguma experiência assim, ou já passou por algum momento assim, de dar assistência a uma nova convertida, para fortalecê-la na vida espiritual e encaminhá-la na igreja? Ah, sim, sempre temos.
veio uma irmã para o nosso estado, ela era de um outro estado, e eu vi a criança chorando, que veio com ela, e fui acolher, assistir, conversar, peguei o telefone, e a partir daí ela começou a enviar mensagem, pedindo para o pastor orar, pedindo para a igreja assistir, e tem ido com frequência aos cultos. Quebrou-se uma barreira, né? Quebrou-se uma barreira. A pessoa já se aproxima e dali para entrar em mais contato com a doutrina e com a igreja em si. E depois sedimentar ali o processo de salvação. Maravilhoso. E não só a transmissão do lado, vamos dizer, bíblico, doutrinário, assim, mas a postura, o aspecto de postura de uma pessoa de fora que normalmente, quando entra num ambiente religioso, ela entra assim, muda e sai calada, como a gente usa dizer, né? Isso. Então entra, ninguém conhece, ninguém dá assistência, Então essa assistência que as nossas irmãs dão a uma pessoa assim, realmente marca a pessoa. Espera aí, ali eu fui lembrada, ali eu fui assistida, ali eu senti calor humano, perguntaram o meu nome pelo menos, né? Então isso realmente na obra, essa questão de ética na vida das senhoras como crentes, isso na obra faz toda a diferença. Toda a diferença, não é isso, irmã? Exatamente. Faz toda a diferença. Eu tenho um caso, por exemplo, numa igreja que eu conheço, que tem uma senhora que ela vem à igreja, ela já frequenta inclusive a igreja, mas ela ainda não se diz da igreja. É uma postura dela e tudo, ela tem o direito de dizer, né? Eu estou ainda na minha religião. Mas o fato de ela ver o comportamento das irmãs da igreja, essa senhora, inclusive, uma coisa interessante nela, ela diz assim, não sou ainda da igreja, não sou membro e tal, mas tem uma coisa, ela frequenta a igreja, Luiz Fernando, mais do que mais do que o pastor. Madrugada. Madrugada, ela está sempre na madrugada, ela está sempre no culto ao meio-dia, entendeu? E ela está sempre no culto à noite, só se houver uma impossibilidade mesmo. Aí eu fico observando um fato desse, né? Como a gente vê o que essas pessoas veem, no caso de uma senhora, né? O que ela vê nas irmãs da igreja que a leva a se tornar uma pessoa assim, embora em termos de expressão, ela ainda não se expressa se estou na obra, não, estou ainda na minha religião, mas frequentando e sentindo bem e cantando os hinos, é uma coisa maravilhosa, até orando. Eu tive uma experiência com uma irmã da igreja com relação à salvação do marido dela. Foi muito interessante, foi alguma coisa muito parecida, que ela ia à igreja, ele não era da igreja, não era convertido, levava ela e depois buscava, depois do culto. Só que o tempo foi passando, aí ele começou a esperar dentro do carro. Aí passou mais um tempinho, ele passou a ficar com o diácono no portão, porque ficava um diácono no portão, né, tomando conta, ele já ficava em pé junto com o diácono ali, conversando com o diácono. Depois, mais um pouquinho, ele já estava sentando no primeiro banco lá na entrada. Por aí a pouco ele já estava sentando junto com a esposa dele lá assistindo. Eu fui pastor dessa igreja uns 3 anos, aí o senhor mostrou que eu deveria mudar, assumir uma outra igreja, aí o senhor me revelou, pergunta, sem se definir, pergunta a ele se ele quer se definir. Eu lembrei dessa senhora, aí eu lembrei dele. Aí eu virei para ele, vem cá, tanto tempo, você não quer se definir? Ele virou para mim e disse, pastor, antes do senhor sair daqui, eu vou me definir. Eu falei, ótimo, eu vou sair sábado agora, então se define. Então eu aceito. E aceitou, quer dizer, ele começou a conviver, ele já estava definido, ele só precisava se declarar, mas ele já usufruía da bênção. E essa senhora, com certeza, encontrou dentro da igreja um ambiente de servas, que lhe acolheu, sem criticar a religião dela. Olha o detalhe, porque a pessoa quando é criticada, ela se fecha, não volta. Exato. Não criticou a religião dela. Esse é um aspecto ético das senhoras. Maravilhoso. A irmã da igreja, que eu me lembro, não fez qualquer abordagem com ela. Mas a senhora é de outra religião, o que a senhora está fazendo aqui? Exato. Não teve esse comportamento. Vem para nós, se define. Não teve isso. Isso é maravilhoso. Porque na hora certa, o senhor vai tocar e vai dar a experiência dela. Não, eu sou aqui mesmo. É isso aqui mesmo, muito bom. Ética, comportamento. A ética é um excelente instrumento de evangelização. De evangelização, isso é verdade. É o testemunho, né? É o testemunho. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está
correndo um pouco, nós vamos ter que parar por aqui, mas vamos deixar uma parte ainda, nós temos muita coisa ainda para falar. Temos. Né, Martinelli? Tem muita coisa ainda para falar a respeito desse assunto e vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, né? Porque o nosso tempo já está chegando ao final. Eu quero então agradecer a presença mais uma vez da irmã Martinelli de Almeida, que está aqui conosco, da nossa igreja de Santa Lúcia, em Vitória do Espírito Santo. Muito obrigado, Martinelli, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor, pastor Pita, a paz do Senhor aos irmãos que nos assistem. Amém. Luiz, a paz do Senhor. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui como meu ajudante de ordem. É uma honra estar como teu ajudante de ordem. Amém. Paz do Senhor, a paz querido. do Senhor, pastor Gilson, a irmã Martinelli, a paz do Senhor, os irmãos. Amém. A você então que participa conosco, a paz do Senhor. Vamos aguardar. Na próxima oportunidade estaremos juntos novamente e até lá com a paz do Senhor Jesus.